Texto bastante conhecido e muito forte esse texto, viu? 2 Coríntios 12. Peço que a igreja me ajude também. Eu leio um versículo e a igreja leu, tá bem? Bom. Visões e provas do Senhor. Louvado seja Deus. O verso 1 diz assim, amém? Acharam? O verso 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2, a igreja. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Glória a Deus. Verso 3. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Amém, Jesus. Forte, viu? O verso 3 diz assim: e sei que o tal homem no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. O verso 4 da igreja. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Eita, é forte. O verso 5. Se alguém assim me gloriarei, eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Verso 6 da igreja. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aleluia. O verso 7. E para que não se exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O verso 8 da igreja. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. O verso 9. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Muito forte, né? Aleluia. E o texto começa dizendo, né? Glória a Deus, aleluias. Em verdade que não convém gloriar, aleluias, mas passarei as revelações, as visões e revelações do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Paulo falando, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, como diz a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Mas ele não se gloriou nisso. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Ele viu coisas e ouviu coisas inefáveis, né? Que não é lícito nem o homem falar, né? Como ele mesmo fala aqui. Louvado seja Deus, aleluias. É o que tem preparado para mim e para você, para os fiéis, para os servos de Deus fiéis. Louvado seja Deus, a Deus, e fiel a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala em outro texto, é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração. É o que Deus tem preparado para quem é fiel a Ele. Para nós, para o seu povo, né? É coisa grande. Paulo viu, Paulo ficou maravilhado. Eu creio, né? Pouquíssima coisa que Deus permitiu que ele visse, né? Pouca mesmo. E ele já ficou assim, maravilhado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus, né? No paraíso, ele viu pouca coisa no paraíso. Que o verso 4 fala sobre o paraíso, né? Nessa versão fala, louvado seja Deus. Pouquíssima coisa de Deus ficou maravilhado, né? Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Mas ele fala aqui, ó, no verso 5, aqui no verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Glória a Deus, aleluia. Coisa muito linda, grande, maravilhosa, viu? Porque o meu teu Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é o que criou todas as coisas, porque a Bíblia diz que os céus e a terra Ele criou, né? Foi criado por Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, o que tem preparado no céu para nós é coisa grande, igreja.
Glória a Deus. Aí nós vamos, aleluia, ficar tão maravilhados como Paulo, né? Ficou quando a gente chega lá. Mas vamos se esforçar para chegar lá. Também não é de todo jeito, né? Quando fala de buscar a Deus, a gente viu, eu e o pastor, né? Pastor, pouquíssima gente hoje. Mas como o pastor mesmo falou, a gente tira tempo para tudo, né? Mas quando fala para Deus, pastor, cadê o tempo? Não tem o tempo não. Fica botando desculpa. E Deus não aceita desculpa não. De jeito nenhum. Nunca aceitou. E por que ele vai aceitar hoje? Não. Aceita não. Moisés quis dar desculpa a ele. Não foi aceito, foi? Ele disse, eu sou pesado de língua, como é que eu vou chegar diante de Faraó? Aí ele disse, é o seu irmão Arão, mas você vai. E aí ele foi ou não? Foi. Né? Jeremias, eu não passo de uma criança. Aí ele disse, você é uma criança? Pois aonde eu te mandar, você vai. E o que eu te mandar falar, tu vai dizer. Acabou, o tempo dele foi. Né? Não aceita não, desculpa não. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Então é melhor nós fazer, obedecer do que o sacrificar, fazer aquilo que Deus manda. Glória a Deus, porque vai chegar o tempo que nós vamos prestar conta a Deus. Muita gente esquece disso, né? Vai chegar o tempo da prestação de conta. Né? É como quem é patrão, né? Dono de empresa. Quem for o patrão, né? Quem é, né? Patrão. Chega o tempo, ao dia de pagar, não é tanto assim. Trabalha, mas tem aquele dia do pagamento. Então vai, né? Vai pagar o funcionário porque ele trabalhou, prestou o serviço a ele, né? Louvado seja Deus, aleluia. Deus também lhe recompensa a nós. Viu? A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão, não, de jeito nenhum. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, vai chegar o tempo de nós ser recompensados pelo Senhor, mas só vai ser aqueles que obedecem, que fazem o que o Senhor manda. Glória a Deus, já foi falado nessa noite também sobre o livre-arbítrio, né? Com certeza Deus deu, mas também as consequências que é nós, ou não? Tem céu e inferno, existe céu e inferno ou não? Nós que escolhemos, não é Deus que pega e bota a gente, não. O diabo ele fez a escolha dele, não fez? Não fez. Está condenado ao inferno, juntamente com a terça parte dos anjos, né? Que são demônios hoje. Mas por quê? Foi escolha de quem? Deles? Foi Deus que mandou? Não. Deus quis? Também não. Escolha. Nós temos a escolha também, que Deus não vai contra a sua palavra, não. Foi falada hoje também, não foi para gente. Não vai contra, não. De jeito nenhum. Né? Mas porém, como a nossa irmã disse, Deus ainda mostra, ainda cena, faça assim, vá por aqui. Mas quem escolhe é nós. Deus não pega a força, não. Mas nós vamos ficar com as consequências. Né? Porque a Bíblia diz que Deus não poupou nem os anjos que foram criados primeiro de nós. Imagina nós. Poupa não. Nem o filho dele, né, foi poupado na cruz. Jesus passou pela cruz, né? Por obediência ao Pai. Foi obediente até a morte da morte de Deus. Como a palavra diz. Nós temos que ser obedientes, louvado seja Deus. Aí Paulo teve essa experiência, né? Mas para ele não se gloriar, não se engrandecer, louvado seja Deus, aleluia. Como a Bíblia fala aqui, no 6, porque se eu quiser gloriar, eu, aleluia, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim. Vê, eu de mim ouvi. Aí o verso 7 da Bíblia fala: e para que não, me exaltasse, está vendo o 7? Para que não me exaltasse pela experiência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Está vendo só? Glória a Deus, a glória e a honra é para Deus. A Bíblia diz que a glória dele não dá a outra, não dá a ninguém. É dele, a glória, a honra, o domínio, o poder, a majestade é dele, é dele.
Ele é soberano sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Aí para Paulo, né, não se engrandecer, olha, foi colocado um espinho na carne dele. Louvado seja Deus. Aí aqui no verso 8 a Bíblia fala, e sem contar que lá em Filipenses 2, o 13, a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, é Deus que opera, é Deus que faz, não é nós não. É Deus quem opera em nós. Filipenses 2, 13 está escrito. Porque Deus é quem opera em nós, tanto querer como a sua boa, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus, é Deus que usa eu e você, né, para a glória e honra dele, segundo a vontade dele. Amém? Aí no verso 8 a Bíblia fala, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que, eita, se desviasse de mim, ou seja, para que tirasse, né, aquele espinho da carne dele. Aí no verso 9 a Bíblia fala, e disse, olha a resposta, viu? E disse-me, a resposta veio imediatamente, tá vendo? Depois que ele orou, né, as 3 vezes, aí o Senhor respondeu e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá vendo? Glória a Deus. Essa foi a resposta para Paulo. Paulo falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Do mesmo jeito é com nós. Quando a gente pensa que está fraco, né? Aí é que nós estamos fortes em Cristo. Paulo também cita isso no outro texto. Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Quem sustenta aí você é o Senhor. A mão dele assim, a esteira, é Deus. A força não é minha nem sua, não.